Shalom, shalom, abençoados de Yah, bem-vindos à comunidade Yahushua. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o povo de Israel, que está em Romanos capítulo 11. Vamos tirar aqui algumas dúvidas de algumas pessoas que citam que o povo de Israel, os judeus, estão fora da nova aliança, ou seja, que eles rejeitaram o Eterno e por isso eles estão fora. Vamos ver se isso é verdade através do texto, da própria Escritura. Eu já quero aproveitar para dizer a vocês, ontem eu estava vendo um vídeo de um pastor, porque agora eles têm uns podcasts de debate, é bem legal, cara. Eu não vou negar para vocês, é legal porque você vê os pontos de vista, de determinados pastores, determinadas denominações. E o apresentador desse programa perguntou num tom de raiva, nervosismo total, aonde estava escrito no Novo Testamento, olha isso, aonde estava escrito no Novo Testamento que temos que guardar o Shabat. Olha se tem cabimento. Aí o irmão ali provavelmente era um adventista que estava respondendo. Ele acaba aqui citando algumas coisas que não convence nem ele mesmo, Queria eu estar ali naquele momento. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Infelizmente, eles estão totalmente equivocados quanto ao Shabat. Eles brigam para não guardar o Shabat. Eles odeiam o dia do Eterno. Só que a primeira pergunta que eu faria a ele, porque ele perguntou se o Shabat cairia, e se na verdade a gente é obrigado a guardar o Shabat, que era para mostrar um texto bíblico no Novo Testamento. A resposta para esse pastor teria que ser o seguinte: quem falou para o senhor que existe o Novo Testamento? Pelo amor de Deus, quem disse a vocês que existe o Novo Testamento? Quem leu o Novo Testamento? Paulo não leu o Novo Testamento. Yahushua não leu o Novo Testamento. Na comunidade Yahushua a gente lê como um livro histórico, mas a gente sabe das adulterações, a gente sabe claramente que os discípulos, nem mesmo Yahushua, lia o Novo Testamento, que não existia, nem existe Novo Testamento. Existe a Brit Hadashah, que as pessoas colocam como nova aliança, mas é uma continuidade, outra hora nós vamos tratar disso. Então, só para deixar bem claro que é escroto ver uma situação dessa, o cara falar do Shabat, sem saber nem sequer o que está falando. É uma coisa... Eles têm pavor do que eles chamam de Velho Testamento, porque segundo eles agora é só o Novo. Só que não existia o Novo. Quem inventou o Novo Testamento foi o imperador Constantino, depois do 3º século. Ah, o Augusto, mas tinha alguns estudiosos que já estavam fazendo a Bíblia antes. Tinha, mas a Bíblia como a gente tem hoje, foi obra católica. Não adianta vir discutir que foi obra católica sim, tá? Apesar de os livros não serem católicos, A Igreja Católica fez um apanhado geral desses livros. Bom, vamos voltar ao nosso tema, porque muitos têm dito, nesses dias, que o povo de Israel está fora, desta aliança. E eu quero ler alguns textos para vocês. Está aqui em Romanos capítulo 11, bem interessante, porque dizer que os judeus estão fora, é uma aberração bíblica, isso não existe. Tá? O que diz aqui é totalmente ao contrário, ok? Vamos ver o que diz a Escritura. Romanos, capítulo 11 vai dizer: pergunto então, será que o Eterno rejeitou o seu povo? Aí Paulo diz que isso nunca aconteça, pois eu também sou israelita. Olha que engraçado, Paulo diz que isso jamais aconteça, porque eu também sou israelita. Descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, E ele diz aqui, o Eterno não rejeitou o seu povo, do qual primeiro reconheceu. Ora, não sabeis o que a Escritura diz em conexão com Elias? Quando ele pleiteou perante o Eterno contra Israel? Mataram os teus profetas, solaparam os teus altares e só eu sobrei. E eles estão procurando a minha alma. No entanto,
O que lhe diz a proclamação divina? A resposta foi: deixai, olha isso, deixei remanescer para mim 7.000 homens. Olha isso, que interessante, né? 7.000 homens, os quais não dobraram os joelhos diante a Baal. Deste modo, portanto, apresentou-se também na época atual, né, um restante. Ou seja, ainda tem um restante para o tempo final. O texto aqui é muito claro, tá? Segundo uma escolha divina, a benignidade imerecida. Aí no 6 diz, ora, se é por benignidade imerecida, já não é mais devido às obras, senão a benignidade imerecida não se mostraria mais benignidade, ok? O que então? A própria coisa que Israel está buscando seriamente não obteve, mas os escolhidos a obtiveram. Os demais tiveram as suas sensibilidades embotadas, assim como está escrito, Deus lhes deu um espírito profundo de sono. Ou seja, tudo que está acontecendo em Israel, amados, a morte do Mashiach, nós temos que entender que tudo isso já estava. Tá? Eu não sou calvinista, né? Mas nesse ponto nós sabemos que isso tinha que acontecer. A gente vê vários pregadores, porque eles mataram o Mashiach. Mas ele tinha que ser morto. O Mashiach tinha que ser crucificado. Isso aí já estava determinado antes da fundação do mundo. A Escritura diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O que a gente entende com o texto de Romanos, no capítulo 11, até mesmo o capítulo 10, capítulo 9, se você for ler ele todo e entender o contexto, você vai ver que o Eterno tem um remanescente de Israel para os últimos dias. Porque ele diz claramente, ainda há um remanescente. Tá? E o restante, o que o Eterno fez? O Eterno endureceu-lhes o coração para que se cumprisse a promessa. Então, o Eterno está salvando o povo gentil que não é de Israel para incitar ciúme em Israel. É isso que Paulo diz. Correto? Então, nós temos que entender a realidade do texto para não dizer que Israel está fora. Isso é uma aberração dizer isso. Amados, nós temos que entender que a salvação vem dos Yahudim, vem dos judeus. Não tem como tirar isso. O Mashiach era judeu, Yahudim. Então, amados, temos que entender isso de uma vez por todas, que Israel está sim dentro das promessas do Eterno. Tanto é que no fim dos tempos muita coisa vai ocorrer em Israel. Vocês sabem disso, isso é profecia. Tá? Então, só detalhando essa questão, porque nós aqui na comunidade Yahushua, nós cremos piamente que o povo de Israel também está dentro das profecias para os nossos dias, ok? Esse foi o nosso vídeo de hoje na comunidade Yahushua. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, acesse o nosso site, mande ali a sua pergunta por e-mail e nós tentaremos responder o mais rápido possível, ok? Que o Eterno vos abençoe grandemente em nome de Yahushua, e você que quer ajudar a nossa comunidade, nosso Pix vai estar aí na descrição do vídeo. Shalom, shalom.